Aqui está um panorama atualizado sobre o conflito entre Irã e Israel, com informações das últimas 24 horas. Situação atual. Troca intensa de ataques aéreos e mísseis. Israel lançou uma ampla ofensiva com mais de 40 aeronaves atingindo cerca de 100 alvos iranianos, incluindo usinas nucleares, locais de produção de mísseis, como Arak, Fordo, Natanz, Isfahan, Teherã, e instalações militares da Guarda Revolucionária. O Irã respondeu com centenas de foguetes balísticos, Sejil, Emad, Gadrar, incluindo ataques a Tel Aviv, Beersheba, Ramat Gan e Olon. Danos e vítimas. Em Israel, pelo menos 24 civis morreram e mais de 240 ficaram feridos, incluindo no Hospital Soroka, em Beersheba. No Irã, as autoridades relatam cerca de 639 mortos, incluindo militares, cientistas e civis nos arredores das instalações atacadas. Blindagem civil e infraestrutura afetada. Israel enfrenta pressão sobre seus sistemas de defesa antiaérea e houve cortes de internet em áreas iranianas para conter a informação. Alvos simbólicos. Aguardem significativa repercussão. O prestigiado Instituto Weizmann em Rehovot foi atingido pelo Irã, resultando em destruição de laboratórios e interrupção de pesquisas científicas de longo prazo. Dimensões diplomáticas e risco regional. A Casa Branca, sob Donald Trump, está avaliando apoio militar direto. Trump chegou a afirmar que o Irã estaria a poucas semanas de uma arma nuclear, embora a inteligência americana negue isso. Evacuações de cidadãos dos Estados Unidos e de outros países, Índia, Japão, China, Omã, estão em andamento. Potências como China, Rússia e União Europeia pedem cessar-fogo e negociam em Genebra. Contexto estratégico. Operação Rising Lion, 13 de junho, foi uma ofensiva israelense coordenada com Mossad e Força Aérea, visando infraestrutura nuclear, mísseis e defesa aérea iraniana dentro do território iraniano. O Irã foi forçado a deslocar operações para o centro, Isfahan, limitando alcance e capacidade de resposta. O que vem pela frente? Israel promete intensificar retaliações até atingir os responsáveis, incluindo menção a eliminar o líder supremo Khamenei, conforme fala do ministro Israel Katz. O Irã reforça que não aceitará rendição incondicional e alerta que qualquer envolvimento dos Estados Unidos provocará danos irreparáveis. A diplomacia internacional tenta evitar uma guerra total na região. Genebra será palco de negociações nas próximas horas-dias. Conclusão. As hostilidades entre Irã e Israel, que começaram com ataques israelenses a instalações nucleares, evoluíram para uma guerra aberta de mísseis, causando centenas de mortos e exposição de centros civis e científicos. O envolvimento dos Estados Unidos ainda é incerto, mas está sendo cogitado, o que pode ampliar o conflito. Potências globais pressionam por medidas diplomáticas urgentes. Canal Informativo News, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha pois é muito importante para o crescimento do canal e compartilha. Canal Informativo News, o seu canal de informações na web. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima matéria. Aqui está um panorama atualizado sobre o conflito entre Irã e Israel, com informações das últimas 24 horas. Situação atual. Troca intensa de ataques aéreos e mísseis. Israel lançou uma ampla ofensiva com mais de 40 aeronaves atingindo cerca de 100 alvos iranianos, incluindo usinas nucleares, locais de produção de mísseis, como Arak, Fordo, Natanz, Isfahan, Teherã, e instalações militares da Guarda Revolucionária. O Irã respondeu com centenas de foguetes balísticos, Sejil, Emad, Gadrar, incluindo ataques a Tel Aviv, Beersheba, Ramat Gan e Olon. Danos e vítimas. Em Israel, pelo menos 24 civis morreram e mais de 240 ficaram feridos, incluindo no Hospital Soroka, em Beersheba. No Irã, as autoridades relatam cerca de 639 mortos, incluindo militares, cientistas e civis nos arredores das instalações atacadas. Blindagem civil e infraestrutura afetada. Israel enfrenta pressão sobre seus sistemas de defesa antiaérea e houve cortes de internet em áreas iranianas para conter a informação. Alvos simbólicos.
Aguardem significativa repercussão. O prestigiado Instituto Weizmann em Rehovot foi atingido pelo Irã, resultando em destruição de laboratórios e interrupção de pesquisas científicas de longo prazo. Dimensões diplomáticas e risco regional. A Casa Branca, sob Donald Trump, está avaliando apoio militar direto. Trump chegou a afirmar que o Irã estaria a poucas semanas de uma arma nuclear, embora a inteligência americana negue isso. Evacuações de cidadãos dos Estados Unidos e de outros países, Índia, Japão, China, Omã, estão em andamento. Potências como China, Rússia e União Europeia pedem cessar-fogo e negociam em Genebra. Contexto estratégico. Operação Rising Lion, 13 de junho, foi uma ofensiva israelense coordenada com Mossad e Força Aérea, visando infraestrutura nuclear, mísseis e defesa aérea iraniana dentro do território iraniano. O Irã foi forçado a deslocar operações para o centro, Isfahan, limitando alcance e capacidade de resposta. O que vem pela frente? Israel promete intensificar retaliações até atingir os responsáveis, incluindo menção a eliminar o líder supremo Khamenei, conforme fala do ministro Israel Katz. O Irã reforça que não aceitará rendição incondicional e alerta que qualquer envolvimento dos Estados Unidos provocará danos irreparáveis. A diplomacia internacional tenta evitar uma guerra total na região. Genebra será palco de negociações nas próximas horas-dias. Conclusão. As hostilidades entre Irã e Israel, que começaram com ataques israelenses a instalações nucleares, evoluíram para uma guerra aberta de mísseis, causando centenas de mortos e exposição de centros civis e científicos. O envolvimento dos Estados Unidos ainda é incerto, mas está sendo cogitado, o que pode ampliar o conflito. Potências globais pressionam por medidas diplomáticas urgentes. Canal Informativo News, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha pois é muito importante para o crescimento do canal e compartilha. Canal Informativo News, o seu canal de informações na web. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima matéria. با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمیکنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایرانه. Vamos falar então mais sobre esse conflito agora com análise aqui nessa programação especial com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, Sidney Leite. Professor, boa noite para o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de conversar aqui hoje. Boa noite, Estevão. Prazer conversar com você. Prazer é nosso. Professor, você está acompanhando nossa programação. Acabamos de exibir, portanto, uma entrevista dada por Donald Trump na Casa Branca e também uma fala do Ayatollah Ali Khamenei. E uma retórica muito forte de ambos os lados. Primeiro, Trump dizendo que é tarde, que se o Irã quisesse continuar com o país, deveria ter falado algumas semanas. E também, pelo lado iraniano, temos o Ayatollah também fazendo fortes declarações a respeito disso. Até onde, professor, até que ponto nós podemos considerar a literalidade desse discurso, já que estamos em meio a um conflito? Estevão, uma das frases que nós estudiosos das relações internacionais usamos muito em relação à guerra, que a verdade é uma das primeiras vítimas da guerra. E a guerra, sem dúvida, tem uma dimensão muito importante no aspecto da comunicação. Então, nós estamos vendo falas, discursos, narrativas, metáforas, não é, muito absolutas, o espaço aéreo completamente aberto, o inimigo à mercê, não é, da nossa ação. A rigor, a verdade está no equilíbrio de nós entendermos que a correlação de forças, tanto comparando Israel com o Irã, ela é muito próxima. Últimos estudos sobre os exércitos, as forças armadas mais potentes do sistema internacional colocam Israel em 15º e o Irã em 16º.
Então nós temos aí uma assimetria que deve ser levada em consideração em qualquer análise. Então temos um conflito de grande complexidade, porque é uma distância territorial que praticamente inviabiliza o objetivo de, digamos, derrotar o inimigo apenas se valendo das ações aéreas, mísseis, aviões, drones, não é? E, por um outro lado, as ações que nós chamamos de terra, não é? Elas são muito difíceis de acontecer, de ambos os lados. Então nós temos aí um momento de uma certa paralisação, porque as peças que poderiam ter sido jogadas no tabuleiro já foram. Então, o fator que pode gerar um desequilíbrio nessa correlação de forças chama-se exatamente a intervenção ou não dos Estados Unidos. Aí, sem dúvida, teríamos uma grande assimetria. Os Estados Unidos do ponto de vista do hard power, de poder militar, superior a qualquer outra potência. Então, o Irã, ele consegue fazer frente, mesmo debilitado, à ação israelense. Porém, uma ação militar norte-americana, notoriamente se valendo das bombas de penetração em solo, em território, poderá causar um grande dano ao Irã. Esse seria o fator de desequilíbrio. Essa, digamos que é a leitura mais realista que podemos fazer deste momento da guerra. Professor, nós enxergamos nesses últimos 2 dias, né, nesta quarta e na terça-feira, uma diminuição dos mísseis cruzando o céu. A gente pode entender isso como uma estratégia, por exemplo, entre ambos os lados? Seria algum caminho para o cessar-fogo ou estamos bastante longe disso? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Nós temos informações de que especialmente interessa ao Irã. Por quê? Você falou muito bem, houve uma diminuição, né, dos mísseis. O Irã teve nos últimos meses, não é, especialmente outubro do ano passado, boa parte da sua capacidade de defesa e de contra-ataque debilitada por ações de Israel. Então, sem dúvida, hoje o Irã está mais debilitado para enfrentar Israel, especialmente nessa guerra aérea, do que alguns anos atrás. Então, esse é um fator a se levar em consideração. Então, interessa muito mais ao Irã, nesse momento, uma solução negociada, uma solução diplomática, que começa, Estevão, por que dimensão? O cessar-fogo. O cessar-fogo ele vai gerar um momento de repensar estratégias, de rever cálculos, racionais ou não, para uma redefinição do cenário. Embora eu temo que se tenha avançado muito e a possibilidade de retroceder num cenário anterior ao início deste conflito, há uma semana atrás, ele é muito difícil, não é? Se avançou demais. Então, a possibilidade da gente ter uma certa acomodação no que foi, não é, o cenário há 7 dias atrás, fica cada vez mais difícil. Mas é muito importante o protagonismo dos Estados Unidos nesse momento. Qual vai ser a decisão dos Estados Unidos? Isto vai impactar muito no futuro breve do Oriente Médio. Mas olhando todo esse cenário, professor, as declarações de Trump, o contexto que nós temos agora, está mais favorável à entrada dos americanos? Há um aspecto, Estevão, que eu gostaria de trazer para contribuir na compreensão dos nossos telespectadores. Claro. Há os aliados árabes no Oriente Médio dos Estados Unidos. Notoriamente a Arábia Saudita, que é uma potência regional, notoriamente uma potência econômica. Os países do Golfo
liderados pela Arábia Saudita, não apoiam a guerra. Muito pelo contrário, eles apoiam uma solução negociada. Então, sem dúvida, esta insegurança que o Donald Trump passa nas suas falas, até uma semana atrás, ele era favorável à negociação, ele estava à mesa de negociação com o Irã, sob a égide da mediação diplomática de Omã. E ele mudou de posição, aliás, de sexta-feira para cá ele já mudou algumas vezes de posição, porque sem dúvida ele sabe que se der um apoio incondicional a Israel, inclusive com essa ação militar, ele vai abrir frechas, ele vai abrir um grande mal-estar nas relações com os demais países árabes que entendem que uma derrota iraniana, não é, tendo como consequência uma vitória de Israel, aumentaria muito o poder de Israel no Oriente Médio, o que com certeza não é algo que os países árabes, notoriamente a Arábia Saudita, pleiteiam. A Arábia Saudita pleiteia um equilíbrio de poder, não uma hegemonia israelense, tendo como background, como suporte, os Estados Unidos. Então, a pressão dos países árabes, que é o que não está sendo dito, sem dúvida está ali na mesa para que Donald Trump e o seu governo tomem uma decisão que pode ser muito arriscada. Quando os Estados Unidos se envolveram no Oriente Médio, invadindo países do Oriente Médio, colocando as suas tropas, as suas forças aéreas, saíram muito mal. Há dois casos bem emblemáticos: Iraque e Afeganistão. Deve-se pensar com muito cuidado, porque o Irã é um país muito mais poderoso, um país mais importante. Estevão, se você me der 30 segundos, eu faço uma observação que eu acho também muito importante para a gente saber melhor da especificidade desse conflito. O Irã é o único, eu repito, é o único Estado-nação do Oriente Médio que construiu historicamente as suas fronteiras. Todos os demais Estados-nação hoje do Oriente Médio tiveram as suas fronteiras escritas em mesas de diplomatas europeus e norte-americanos. Então o Irã tem uma forte nação, uma forte ideia de consciência nacional e uma geografia que fez do país cercado por muralhas naturais. Então, invadir o Irã é, sem dúvida, uma decisão muito arriscada, mas muito mais arriscada do que a que fora tomada na invasão do Iraque e do Afeganistão. Professor, é interessante o senhor trazer esse tema e essa análise aqui para a nossa conversa, porque a gente tem falado do apoio que Israel pode receber por parte dos Estados Unidos, um grande aliado histórico, né, desde a criação do Estado de Israel, mas por parte do Irã, que outras nações podem ser aliadas também em auxiliar na defesa e com um contra-ataque contra Israel? A ação de Israel se deu exatamente no momento. O Irã vem construindo, por uma política errática, uma política externa errática, um isolamento muito significativo. O Irã hoje é um país isolado, inclusive regionalmente. Neste momento, um aliado importante seria a Rússia, mas a Rússia trava a sua própria guerra. A China, ela vai, sem dúvida, no Conselho de Segurança, já está repudiando a guerra, se coloca, enfim, como uma mediadora, mas a China não vai entrar diretamente nesse conflito. Não é do feitio da estratégia da política externa chinesa, especialmente para o Oriente Médio. Então, neste momento, quando falo de que os países do Golfo Pérsico, liderados pela Arábia Saudita, não corroboram esta guerra e não apoiariam uma ação norte-americana, isso não significa que a Arábia Saudita entrará, por exemplo, no conflito apoiando o Irã. Até porque a Arábia Saudita e Irã disputam também hegemonia, há uma grande, um conflito que recorta o mundo muçulmano. Nós temos o Irã, que é xiita,
uma Arábia Saudita que é sunita, então há ali uma disputa hegemônica. Mas isso não significa que a Arábia Saudita, os demais países do Golfo, vão apoiar uma ação de confronto direto, né, dos Estados Unidos em relação ao Irã, porque, afinal de contas, isso demonstra uma fraqueza atávica do próprio Oriente Médio. Então, eu diria que, neste momento, o Irã está isolado, embora tenha o apoio político de uma potência importante, que é a Rússia. 11h35 pelo horário de Brasília, eu chamo a atenção para uma informação que acaba de chegar por meio das agências de notícias internacionais. Militares israelenses acabaram de emitir um alerta de evacuação para moradores de áreas designadas no Irã. Portanto, Israel está avisando os moradores iranianos de que ataques devem acontecer nas próximas horas ou nos próximos minutos. Portanto, é um alerta para que as pessoas saiam de algumas regiões, principalmente em Araque e também em Kardab, nessas duas áreas que foram designadas após esse alerta ter saído e ter sido divulgado, portanto, pelas agências de notícias internacionais, e por isso que nós estamos de olho em tudo, em todas as movimentações e as atualizações a respeito deste conflito. A imagem que você vê na tela agora, ao vivo, são 5h26 da manhã em Israel. Tel Aviv, na sua tela, não há nenhum indício de ataque aéreo chegando, de mísseis sendo interceptados ou conseguindo furar as defesas israelenses neste momento. Uma situação até diferente do que nós vimos aí em dias anteriores, mas sabemos também que os ataques eles ocorrem geralmente durante a noite ou a madrugada por conta da visibilidade e também para tentar sobrecarregar as estruturas de defesa antiaérea que Israel tem, como é o caso do Domo de Ferro, como é o caso do sistema SETA e também do Estilingue de Davi, algumas dessas estruturas de guerra militares que são utilizadas. Em meio a esse conflito, olha só uma história que nós tivemos em Israel. Uma mulher deu à luz a trigêmeas em um hospital subterrâneo na cidade israelense de Haifa. Tudo isso em meio ao confronto que nós vemos te contando aqui diariamente. Um médico afirmou que os bebês nasceram prematuros e que a operação ocorreu sem problemas. Segundo ele, foi desafiador, com certeza, operar no subsolo, já que existem os alertas corriqueiros e sempre é necessário buscar abrigos, estruturas que são mais reforçadas e que geralmente ficam no subsolo da terra. Atualmente, o hospital atende 600 pacientes e tem capacidade para mais de 2.000. Lembrando aqui que Haifa é a terceira maior cidade de Israel e foi atingida por vários mísseis desde o início do conflito na sexta-feira da semana passada. Portanto, aí vemos que a vida também pede passagem em um momento de tanta morte, de tanta violência por parte desses ataques entre Israel e também entre Irã. Também tem outra informação importante, porque o Irã alertou que a população deve parar de usar aplicativos de mensagens após esses ataques que deram início ao conflito. Isso, inclusive, é notícia lá no nosso site, o cnnbrasil.com.br. O regime alega que os aplicativos baseados em localização estariam entre os principais métodos de Israel para identificar e atingir pessoas. Lembramos que na semana passada, os ataques israelenses mataram o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana e também cientistas nucleares do país, iniciando o confronto direto que atinge o Oriente Médio e que tem causado uma destruição em ambos os lados. Ainda nesta quarta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que não quer nem pensar na possibilidade de os Estados Unidos assassinarem o líder supremo do Irã. Quem nos conta isso mais uma vez é Luciana Kakzan, direto da nossa Central da Informação. Que história é essa, Lu? Bem-vinda mais uma vez. Pois é, Estevão, a declaração foi feita enquanto Putin conversava com jornalistas no Fórum Econômico de São Petersburgo nesta quarta-feira e acontece também depois dos relatos de que o presidente americano Donald Trump teria rejeitado um plano de Israel para assassinar o Ayatollah Ali Khamenei. Os jornalistas também perguntaram a Putin sobre uma parceria estratégica entre a Rússia e o Irã.
e o líder russo respondeu que essa relação não inclui uma, abre aspas, cláusula de cooperação em defesa. Fecha aspas. Eu volto com você, Estevão. Obrigado, Luciana Caxan. Qualquer novidade, nos acione aqui, ela que está direto da Central de Informação. Agora nós vamos conversar com o CEO da consultoria Arco Internacional e também pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos de Washington, o Tiago de Aragão. Tiago, boa noite para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, é sempre um prazer. Tiago, nós vínhamos analisando com um professor agora há pouco e também com as últimas informações a respeito do que esses ataques podem representar, por exemplo, na geopolítica de cada um desses países e o que o envolvimento norte-americano também pode trazer de nuance a esse conflito. Mas com você eu queria trazer também uma perspectiva econômica. Nós temos aí o preço do petróleo sendo muito impactado por conta do conflito. O Estreito de Hormuz, por exemplo, ficando em uma balança para saber se pode ser fechado, controlado pelos iranianos. E eu pergunto para você, primeiramente, essas pressões econômicas que vão afetando o mundo, elas podem acabar influenciando uma intensificação ou diminuição desses ataques? Bom, boa noite a todos. Ela pode gerar uma diminuição dos ataques, mas isso na balança, dentro dos objetivos mais claros de Israel e do Irã e dos Estados Unidos, é considerado como algo secundário. O objetivo primário de Israel é uma mudança do regime, é uma mudança de governo no Irã. E para isso, se tiver que gerar um ambiente de fragilidade econômica, a decisão será tomada nessa direção. O Irã ele vive um outro processo onde a questão econômica é mais uma capacidade de retaliação do que necessariamente algo que vai ocorrer como um efeito secundário. O governo iraniano está dividido entre dois aspectos muito importantes. Primeiro é a política doméstica e segundo a política internacional. A política doméstica é justamente o risco do regime colapsar. E dentro dessa lógica do regime colapsar, a tendência é que a decisão do regime iraniano seja mais em favor ou na direção de uma eventual conversa, negociação, diplomacia. Se para o regime iraniano o aspecto mais importante for a política internacional, aí a estratégia muda. Passa a ser uma retaliação assimétrica. O que é uma retaliação assimétrica? Se eu não consigo competir só na base do míssil, eu vou competir em outros aspectos desse jogo. Pode ser ataques cibernéticos, pode ser envolver o Hezbollah, os Houthis em ataques diretos e indiretos contra Israel, contra americanos, caso os Estados Unidos realize um ataque, ou contra alvos americanos em outros lugares do mundo. Isso é uma decisão muito pessoal do regime iraniano e o aspecto econômico ele acaba sendo impactado por essa decisão e não necessariamente tratado como tema principal nessa equação. Mas as pressões dos outros países, principalmente os países vizinhos, por exemplo, ao Irã, podem fazer com que alguma ação seja tomada diferente do que vem já sendo exercido pelo Ayatollah? Olha, pode, mas essa pressão, ela não... O termo pressão ele é muito amplo. Né? A subcategorização do que é pressão é que faz a diferença. Se essa pressão for um alerta de aliados sobre a própria estabilidade do regime, aí o governo iraniano pode ouvir. Se essa pressão de outros países do Oriente Médio for simplesmente um país tentando exercer sua força em relação ao Irã, aí não vai funcionar. Porque a Arábia Saudita, hoje, nós sabemos que ela não tem a relação das melhores com o Irã, então a sua capacidade de pressão ela é considerada obsoleta, ela é nula dentro do ponto de vista iraniano. O único país que tem uma possibilidade muito grande de influenciar as decisões do governo iraniano hoje é o governo chinês, porque o governo chinês é um credor. E o governo chinês, ele montou uma situação econômica, financeira, comercial com o Irã, assimétrica, que faz o Irã ser totalmente dependente da China.
Então, se a China, que é dona do fluxo de compra, 1.800.000 barris de petróleo por dia, coloca uma pressão maior, essa pressão ela vai ser entendida de uma forma mais aguda do que a pressão de um país vizinho. Com essas ameaças de entrada, por exemplo, dos norte-americanos no conflito e Israel exercendo ondas de ataques e com um discurso muito forte, você vê algum indício de que talvez os países que estão atacando o Irã possam estar subestimando a força militar, o poderio também tecnológico que o país tem, ou isso já é algo descartado? Os israelenses sabem muito bem da capacidade do Irã, né? Eles já possuem agentes em solo iraniano há décadas, acompanhando exatamente, tanto que a prova de que eles são muito bem informados em relação a toda a capacidade militar iraniana é justamente o mecanismo que levou eles a realizar ataques tão precisos contra cientistas iranianos. A informação coletada ela é de alto nível. Do ponto de vista dos Estados Unidos, isso pode vir a ser um pouco menor, mas a cooperação de inteligência entre Israel e Estados Unidos pressupõe uma troca de informação interessante. Então, nesse caso, Estados Unidos e Israel sabem muito bem da capacidade militar do Irã. Isso não quer dizer que esses ataques cessariam por conta disso, porque existem várias formas de ataque, tanto que Israel está utilizando mísseis e caças, e o Irã responde com drones. Em nenhum momento Israel vai levar ou cogitar a possibilidade de tropas terrestres, porque aí sim é um problema extremamente grave. E os Estados Unidos também não embarcaria numa guerra no Irã com tropas terrestres, porque a capacidade do Irã de se defender é muito maior do que de qualquer outro país da região. Então, sabendo disso, existe um teto meio que estabelecido da forma como os ataques vão lidar, que é esse que nós estamos vendo. Nós podemos ter um aumento de intensidade e de frequência, mas não necessariamente de tipo de confronto militar entre os dois países. E o Irã, ele sabendo que os outros dois têm noção da sua capacidade militar, ele, quando precisar de um respiro em relação a esses ataques, ele pode acionar a qualquer momento, é algo que não é fácil, claro, mas o Hezbollah ou algum outro grupo para trazer uma instabilidade para Israel, desviar o foco de Israel e dar um respiro para o que está acontecendo em Teherã. Bom, Thiago. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.